nós temos um itabaianense aqui na mesa, Adelvan. Muito Tem alguns vídeos, né, na internet sobre o trânsito em Itabaiana, né? A quantidade de motocicletas na cidade são vídeos assustadores. Você tem ido lá de vez em quando, Adelvan? Sim, sim. Motocicleta principalmente, né? Lá tem muito motoboy também. Como ele falou, isso aí é uma coisa que... essa venda de carros, digamos assim, que é uma coisa que a economia, infelizmente, depende disso. Isso já vem desde Juscelino Kubitschek, né? Que foi quem abriu o mercado brasileiro. Priorizou a rodovia em detrimento da... Mas um grande exemplo que eu lhe dou é que eu estava no Rio de Janeiro, eu estava na casa de um amigo meu que é em Campo Grande, que é longe. Sem exagero, a gente ficou 5 horas de relógio no engarrafamento. Então esse que ele falou que as cidades vão dar o nó, já deram o nó. 5 horas de relógio no engarrafamento, porque teve um tiroteio na Avenida Brasil, já é um nó na cidade. Fechou uma avenida, a cidade toda deu um nó, no Rio de Janeiro, né? E até em Itabaiana já está se refletindo, né, no Brasil todo. Eu concordo com você, Adelvan. Eu acho que Neto foi assim, ele foi suave na afirmação dele, que o nó já está dado, me parece, inclusive em Aracaju. Nós temos horários, né? Que o trânsito na beira-mar, no final da tarde, até o começo da noite, fica inviabilizado, né? Tancredo Neves, eu que sempre me pego com isso, eu chego às vezes do interior para dar aula, Tancredo Neves, 6h30, no sentido Ronenberg Leite, dia é uma coisa intransitável. Né? É o modelo de mobilidade, cada cidadão com o seu próprio veículo, né, ele não é sustentável. Não é sustentável do ponto de vista ambiental, não é sustentável, né, do ponto de vista da mobilidade, da cidade, né? E nós precisamos discutir seriamente a questão do transporte público de qualidade. O que é que vai incentivar a pessoa que tem um carro, né, a deixar seu carro em casa e trabalhar, né, no transporte público? Porque hoje nós não temos esse incentivo. Hoje... É quase uma questão de modelo de civilização, né? A civilização individualista ou coletiva? É isso. Tem que ter um equilíbrio entre as duas mas coisas. você veja o seguinte, uma reportagem um dia desse, uma cidade como Berlim, que é uma cidade de porte europeu gigante, né? E Amsterdã, as pessoas que utilizavam carro, né? Que têm carro, estão usando bicicleta, né? Berlim já é... Acho que é a terceira cidade europeia em que tem a maior quantidade de bicicletas. Amsterdã já é uma coisa histórica. A bicicleta famosa. Nos países de europeus, clima temperado, né, é bacana. Agora você sai de bicicleta da Aruana para ir para o centro. Né? Ainda mais sem sombra, né? Porque nós não temos uma arborização que dê suporte. Eu já pensei nisso, em trabalhar de bicicleta, mas quando eu penso no sol Então, eu vejo vídeos, né, em Nova York, na Europa, que o executivo vai trabalhar de bicicleta de terno. Você imagina que em Aracaju, você chega lavado, né? Olha, agora, além das inundações, além da chuva, além do suor, que também inunda, que o Neto lembrou aí, me parece que uma novidade que Aracaju inaugurou também no dia seguinte ao dilúvio, né? Quando a pomba pousou e disse que nós tínhamos um pouquinho de terra firme ainda. A pomba de Noé. A pomba de Noé pousou. Acho que a novidade foram os protestos, né? Porque naquela primeira onda de manifestações em junho, Aracaju foi para a rua, né? Aracaju fez uma passeata das mais belas do mês de junho, com uma interdição, toda a Avenida Beira-Mar, surpreendente, mas depois arrefeceu. Só que agora, também em Aracaju, voltaram as manifestações no novo modelo, quer dizer, aquelas manifestações mais violentas, no sentido de serem mais desesperadas, com fogo ateado ao lixo, em pontos específicos. Isso ocorreu em Aracaju, de fato, na segunda-feira. O interessante é isso, você falou, a outra foi localizada na Avenida Beira-Mar. Foram uma série de manifestações em pontos completamente diferentes, variados, né? Eu falei de você dessas duas, uma que teve no Barra América e outra no João Batista. Na zona de expansão teve uma manifestação, na zona norte também teve manifestação, então em quase todas as comunidades e bairros onde os problemas com a chuva foram mais agravantes, né, as manifestações ocorreram. E, sinceramente falando, eu não vi, pelo menos as duas que eu vi, tanta violência assim. As pessoas colocaram móveis, tocaram fogo, para impedir que os carros passassem, chamar a atenção da população e do poder público. É porque para quem está acostumado com a imobilidade do povo, qualquer foguinho acho que é uma violência. Eu visualizo da seguinte forma, aquela manifestação principal que houve, ela foi uma onda para mostrar para o poder público, para os políticos, e eu digo isso de uma maneira geral,
né, não só para o Poder Executivo, mas para o Legislativo, para o Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal, que a população ela está querendo que esses entes públicos, eles sintonizem suas agendas com as agendas oriundas do desejo popular. E aqueles que entenderem isso e conseguirem levar essa transformação que o povo desejar adiante, né, eles vão conseguir se sair bem, né, de alguma forma. Agora, se os poderes públicos continuarem desassociados dessa agenda, né, essas ondas elas vão voltar. Eu tenho essa impressão de que o povo compreendeu a sua força. Né? Na realidade, eu acho que foi levantado na época a questão da falta de foco, que isso provocou um refluxo, o que é até natural. Mas eu acho que o grande foco que deveria ser colocado, e que é difícil passar isso para a população, seria uma reforma política, porque no atual sistema político que a gente vive, não vai haver essa sintonia que o povo espera. As pessoas são eleitas com o dinheiro das grandes empresas, do grande capital, então eles devem a quem elegeu eles. Então só uma reforma política teria que ser o grande foco, a partir do ano que vem, tudo bem, não deu para fazer esse ano, é que eu acho que seria um início de uma resolução do problema. Né? Mas essa reforma política para inglês ver, né? Que essa saia não lá existe. no Congresso Nacional, essa não serve para nada. Uma reforma completa. Seria bom ter uma constituinte, assim, eu acho interessante, porque o atual quadro legislativo, assim, não tem interesse na reforma. Então teria que haver uma constituinte exclusiva para essa há uma reforma. crise de representatividade explícita, né? Exato. Me É melhor parece. institucionalizar logo o lobby, né? Porque o lobby é oficialmente e legalmente proibido. Mas, na verdade, se permite que empresas financiem campanhas desde que os partidos façam. E se isso ficar claro, a sociedade também pode fazer seu lobby. As empresas fazem seu lobby e a sociedade faz o seu. Porque, como nós dissemos aqui no início do programa, né, geralmente os interesses são conflitantes. E o político ele tem de ficar... o político que ele de tempos em tempos ele sujeita seu nome às urnas para ser escolhido ou não, ele tende a ficar do lado, né, do povo, digamos assim, né? Isso é uma tendência, não estou dizendo que sempre é assim, Entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque nós vemos, mesmo depois das manifestações, né, nós estamos vendo sendo aprovados no Congresso, né, e tanto no Senado como na Câmara Federal, medidas extremamente antipopulares. Né? Olha, veja só, me parece que essas manifestações e as revoltas que estão surgindo, sobretudo, elas apontam para questões no Brasil que não conseguem evoluir. E uma dessas questões é a questão da violência, da criminalidade. Veja, essa semana foi publicado o 7º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. É um documento anual publicado fazendo um diagnóstico da situação de segurança pública no país. Essa 7ª edição se refere ao ano de 2012. E veja só, nós tivemos um aumento de 18% nos estupros praticados no país entre 2011 e 2012. Homicídios dolosos cresceram 7,8%. População carcerária cresceu 9,39%. E o estado de Sergipe, em uma das listas, consta negativamente, que é em relação à população carcerária aguardando julgamento. Quer dizer, em Sergipe nós temos 62,5% da população carcerária aguardando julgamento. Quer dizer, as forças de segurança pública fazem a captura, mas o sistema não consegue evoluir. E olha que nós para o temos julgamento. aqui, reconhecido pelo Judiciário Nacional, um judiciário célere. Você imagine os estados onde o judiciário ele não consegue acompanhar as demandas como o nosso ele está conseguindo. Né? Obviamente que o número mostra que ele precisa correr mais. Né? Mais recentemente, o judiciário, né, inclusive o Supremo, CNJ, reconheceu o Sergipe como um dos estados onde os processos eles correm de uma maneira mais rápida. Né? Olha, veja só, Marcos, só mais um dado antes do comentário de vocês para que a gente encerre esse primeiro bloco. Veja só, enquanto isso, o ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública se reúnem para dizer que vão investir mais em inteligência para monitorar as manifestações sociais. O recurso não deveria ir para monitorar o crime? Obviamente. Exatamente. O problema vem também da própria lei. Né? Existem brechas nos códigos penal, processual penal, que permite que, por exemplo, você cometa um estupro.
Estupro é um crime hediondo, inafiançável, etc. Mas se você for réu primário, em primeiro lugar, se não houver uma prova, o juiz, o advogado pode entrar com habeas corpus, você responde em liberdade. Se você for réu primário, aí tem aquela questão da redução de pena, etc. Se tiver curso superior, né, apesar da justiça dizer que é cega, você, enquanto não for julgado, não vai ser estuprado, né, porque você fica em sala especial. Porque se botar um estuprador junto com a rapaziada... Essa é a ética do cárcere. É a ética do cárcere. Então, a justiça consegue a conclusão de que o estuprador médico, engenheiro ou professor é menos perigoso do que o estuprador pedreiro ou cobrador de ônibus. Agora, Marcos, me parece que disso tudo, e eu chamo a Delvan para a gente encerrar esse primeiro bloco comentando, me parece, do meu ponto de vista, o problema principal do país é a sensação de impunidade. A questão do estupro tem um ponto interessante aí. Esse aumento, houve um aumento grande. 18% de 2011 para 2012. Há quem diga que, faça uma interpretação de que esse aumento, na realidade, é um aumento na notificação, porque um estupro ele é um crime que tem sua peculiaridade. As mulheres, as vítimas, né, geralmente têm vergonha. Agora, Delvan, veja só, outro crime que tem uma consequência concreta mais visível, que são os homicídios dolosos, também cresceram 7,8%. Então, isso aí já é mais evidente. A questão do estupro tem até um lado positivo, digamos assim, por irônico que pareça nisso, porque, de repente, pode significar que as vítimas estão tendo mais coragem de denunciar Talvez até pelo próprio movimento que existiu. Existiu a Marcha das Vadias, que teve uma certa repercussão, que são as mulheres mostrando que elas querem respeito. Esse nome vadia é um termo que... Aquela velha ideia que a mulher que usa uma roupa mais insinuante está estimulando o estupro, uma ideia estupidamente machista. Bom, Adelvan, vamos torcer para que o próximo anuário revele que o que houve foi um aumento de denúncia. Exato. E que as forças de segurança pública e a sociedade consigam reduzir a criminalidade, que é quase insuportável. Vou pedir licença, Adelvan, porque o nosso tempo terminou. Nós encerramos aqui o primeiro bloco do Contraponto e voltamos já com mais alguns assuntos aqui pela TV Aperipe.